Bruno. Oi, Sueli, tudo bem? Esse eu não fiz? Tá, então nós vamos fazer esse agora. Esperar só mais 2 minutinhos, né? Eu também acho que não. Vai começar, João. Boa noite, Gabriele. Tô só esperando um pouquinho para o pessoal entrar, tá? Ah, foi boa. Ô, gente, tem uma tarefa que é para entregar até. Certo, Gabriele? Aí eu vou pedir outra. Espera aí. Deu um branco agora. Fins. Tem uma que é até amanhã. Nós temos cálculo de várias variáveis. Aqui. Daqui a pouco eu olho, Bruno. Como assim, Sueli? Quem que tá pedindo de um jeito diferente? Me fala. Sueli, quem tá pedindo de um jeito diferente? Daqui a pouco vocês vão perguntando para mim, eu vou me perder agora, tá? Mas daqui a pouco vocês vão perguntando. Pode ser folha de sulfite, pode ser folha de fichário, pode ser folha de caderno sem rebarba, no meu caso, tá? José, mesmo que seja um PDF só, a gente está pedindo para colocar o nome em todas as páginas, tá? Não, não tem nada a ver, Ivan. Sim, Pedro, sim, sim. Sim, Harrison. Em todas, num cantinho, põe num cantinho lá, seu nome e seu RA. Então vamos lá, pessoal, já deu tempo de todo mundo entrar. Vamos. Quem depois quer que eu olhe, depois eu olho, tá? Vamos lá. Pessoal, esboçar as curvas de nível para a função y menos 2x quadrado para C igual a menos 2, 0, 2 e 4. Então, se vocês, acho que vocês já lembram, né, que para você achar as curvas de nível, você tem que chamar o f de xy igual a C, que é uma constante, é onde você quer a curva de nível. Beleza? O que a gente tem que fazer? Basta simplesmente substituir o f de xy por C. Vê se isso aqui é verdade que eu estou escrevendo. Ok, ó. Fiz nada. Só no lugar de f de xy, eu coloquei C. Ótimo.
Eu posso até dizer, tá? Não tem necessidade, mas eu posso até escrever que é C mais 2x ao quadrado. Ok? Vou colocar aqui embaixo, porque depois aquele meu gráfico maravilhoso, né? Vou colocar aqui, ó. Y, então, é C mais 2x ao quadrado. Se o C for igual a menos 2, confere aí para mim. Menos 2 mais 2x ao quadrado. O que é isso, pessoal? Sim, Juvinaldo. Douglas, põe no cantinho da página, mas quem já entregou, tudo bem, não tem problema. Esse exercício da tela... Peraí, deixa eu ver. Página 38. Pessoal, por favor, me fale que equação é essa daqui, ó. Que equação é essa daqui, gente? Isso, e qual é o gráfico, Wesley? Qual é o gráfico dessa equação, gente? Parábola. Se é uma parábola, gente, eu preciso de pelo menos 3 pontos. Vou chutar menos 1, 0 e 1. Posso chutar qualquer um, professora? Pode chutar qualquer um. Vou chutar esses para fazer menos conta. Menos 2 mais 2 vezes menos 1 ao quadrado. Me ajuda aí. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, vezes 2 dá 2. Com menos 2, 0. Ótimo. Se o x vale 0, professora, menos 2 mais 2 vezes 0 ao quadrado. Dá 0, com menos 2, dá menos 2. Por enquanto, estou acertando. Se for 1, menos 2 mais 2 vezes 1 ao quadrado, que dá quanto? 2 menos 2, 0. Tudo bem até aí, pessoal? Ó. Me critica que vai ser mais ou menos, tá? Ó. Aqui, pessoal, é um esboço, por isso que tá feia. X, Y. Menos 1 e 0 tá aqui. 0 e menos 2, vou colocar mais ou menos aqui, ó, tá? E depois 1 e 0 tá aqui. Certo? Vou ligar, vai ficar tremido. Aqui é a minha curva de nível para ser valendo quanto? Menos 2. Primeira parte tá certa. Se o C vale 0, se o C vale 0, substituindo aqui, ficou y igual a 2x quadrado, que também é uma parábola, professora, ok? Menos 1, 0 e 1. Tá vendo que eu tô colocando os mesmos valores para x? Precisa? Não. Pode colocar valores diferentes. Aqui, 2 vezes menos 1 ao quadrado dá 2 positivo. Vai conferindo. 2 vezes 0 ao quadrado dá 0. E 2 vezes 1 ao quadrado dá 2. Meu outro gráfico. Menos 1. Menos 1. Fica muito poluído, né? Se eu ficar colocando tudo. Menos 1 e 2 está aqui. 0 e 0 está aqui. 1 e 2 está aqui. Meu outra curva de nível. Minha outra curva de nível. Pior é que eu troquei a ponta e ficou pior ainda para desenhar. Para ser valendo 0. Beleza, gente? E o C valendo 2? O C valendo 2, eu tenho y igual a 2 mais 2x ao quadrado. Parábola, professora. Menos 1, 0 e 1. 2 mais 2 vezes menos 1 ao quadrado. Dá 2 com 2 deu 4. Confere.
2 mais 2 vezes 0 ao quadrado dá 2. E 2 mais 2 vezes 1 ao quadrado deu quanto? 4. Ajuda aí, pessoal. Menos 1 e 4. 0 e 2. E 1 e 4. Minha outra curva de nível para ser valendo 2. E para ser valendo 4, nós temos y igual a 4 mais 2x ao quadrado. Menos 1, 0 e 1. 4 mais 2 vezes menos 1 ao quadrado, quanto dá? 6. 4 mais 2 vezes 0 ao quadrado dá 4. 4 mais 2 vezes 1 ao quadrado deu 6. Ótimo. 4, 5, 6. Não queria fazer assim, mas tudo bem, ó. Menos 1 e 6. 0 e 4. E 1 e 6. Para ser valendo 4. Essas são... Juan Barros, para ser valendo 0, não mudou, não. É como se eu tivesse escrito aqui, ó. 0 mais 2x ao quadrado. É que eu já coloquei 2x quadrado direto, tá? Não mudou, não. Pessoal, ó. Gente, compartilhou sem querer. Ó, pessoal, o gráfico. Peraí, Gabriel. Pessoal, ó. Tudo bem, pessoal? Juan, você concordou que não mudou nada aqui? Pessoal, olha aqui um pouquinho. Olha aqui um minuto, pessoal. Ó, aqui. Ó, espera só um pouquinho, gente. Olha aqui. Aqui nós temos o tridimensional. Esse cinza aqui, acho que vocês estão enxergando, é o eixo, é o plano XY. O plano XY, vamos imaginar que é o plano que está no chão, tá? É o plano XY. E aqui nós temos o Z. Se eu escrever
escrever aqui, ó, Z igual a 5, por exemplo. Vocês estão vendo que eu tenho um plano azulzinho. Não, Renan, eu volto lá, calma, eu só quero mostrar uma coisa para vocês, eu volto lá. Ó, eu tenho um azulzinho aqui, ó, que é um plano que é paralelo a esse. Vocês concordam comigo ou não? Vê se vocês conseguem concordar comigo. Enxergar que esse plano azul está paralelo a esse plano cinza. Concordam ou não, gente? Sim ou não, pessoal? Isabela? Wesley? José? Concordam comigo, Marcos Vinícius? Esse azulzinho aqui é um plano que está paralelo ao plano XY. Esse plano aqui, que é Z igual a alguma coisa, é chamado de plano horizontal. Então, ó, sei lá, vou colocar 2, tá lá, continua paralelo. Vou colocar -3, tá paralelo, só que na parte de baixo, porque o Z para baixo é negativo. Todos estão concordando? Beleza. Qual que era a mesma função que a gente estava trabalhando? A gente estava trabalhando... Depois eu ponho lá no slide, tá, gente? 2x ao quadrado... Não, a gente estava trabalhando com esse plano. Vê se é isso mesmo, gente. Z igual a y menos 2x ao quadrado, que a gente está fazendo agora há pouco, certo? Tá aqui. Essa é a minha superfície que está representando esse plano aqui. O que vem a ser curva de nível? Curva de nível é a intersecção da superfície com um plano horizontal. Então, no caso lá, eu tinha pedido para ser valendo -2, tinha pedido para Z valendo 0, Z valendo 0. Pessoal, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó. Ó, vocês estão conseguindo enxergar, gente? Vamos colocar o Z valendo 4, vai. Ó, dá para enxergar, pessoal, a parábola? Certo? É só para a gente entender. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é que está projetando. Que nem na semana passada nós fizemos peraí. Ó, se eu acho que foi esse. Nós fizemos que era assim. Peraí, era Z igual a raiz quadrada de... Não lembro se era 4, se era 2, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. A gente fez isso, certo? Sim, mas peraí. Aí, o que eu quero? Mas eu quero mostrar outra coisa. Ó, aí eu posso fazer assim, z igual a 1. Tá vendo esse plano azulzinho aqui? A intersecção desse plano azulzinho aqui com essa semi-superfície esférica, acho que dá para enxergar, né? Que tá aparecendo o quê? Uma circunferência, porque é oco. Certo? Tudo bem, gente? Olá. Dá para ver, pessoal? Se eu colocar, olha aqui, se eu colocar Z valendo 2, não sei se dá para enxergar, porque ficou bem em cima aqui, ó. Esse daqui tá encostando, por isso que projeta um ponto só. Se fosse Z igual a 0,5, aí dá para ver bem a circunferência, certo, Isabela? Só para a gente olhar ela graficamente, porque o desenho é meu, é feio, né? Ô, Renan, quer que eu repita alguma coisa aqui ou você entendeu?
Pessoal, isso aqui é só uma correção, por isso que eu fui bem rápida, tá? Se tiver alguma dúvida, pergunte agora ou pergunte depois. Ô, Renan, coloquei. Você quer que eu tiro esse desenho aqui e deixe o meu desenho feio? Opa. Quer que eu deixe o meu desenho feio? Eu deixei, ó. Mas eu prefiro esse. Esse C, o Marcos Vinícius, o C é o valor de Z de zebra, tá? Mas não é essa tela que você queria, o Renan, que eu voltasse no exercício? Eu voltei no exercício. Do slide, é essa mesmo. Ah, oxi. O C, ô Marcos, o C nada mais é que é o valor do Z. Pessoal, ó, esse daqui, peraí que agora, eu deixei esse aqui, não sei se vocês tentaram fazer ou não, mas depois eu vou corrigir junto com aquele outro lá que eu deixei, tá? Tudo bem, pessoal? E agora, tá em outra tela, Renan. Gente, vou até interromper aqui, ó, interrompi. Vou de novo, tá? Ó, Renan, tá enxergando? Ah, não, que engraçado. Melhor pôr pra cá, né, pra não. Engraçado. Desculpa, Renan, você tinha razão. Você quer que eu espere você copiar, né? Tudo bem, gente? Só se você fizer a pergunta de novo, Gabriel Cruz. Gabriel, faz a pergunta de novo que sumiu sua pergunta. Gabriel Cruz, qual que era a pergunta, Gabriel?
precisa colocar nada, você pode colocar só tarefa 1, que vai entrar no seu nome, Gabriel. Podemos começar a aula de hoje? Olha, pessoal, hoje nós vamos começar com derivadas parciais. Então, a gente vai derivar por muito tempo agora, tá? Então, vamos lá. Eu pus um desenho de um gráfico aqui, ó. Só que agora a gente não vai trabalhar mais com gráfico. A gente vai trabalhar com derivadas. O Juan Barros, eu acabei de pedir uma tarefa no Teams agora. Olha aqui, pessoal. Quando a gente está falando de derivadas, lembra? Juan, eu só pedi a tarefa 1 e a 3, a 2 ainda não dei. Pronto, né? Agora eu posso começar. Pro dia 27. Ó, eu posso começar, né, gente? Então, vamos lá. Vamos começar com derivadas parciais. Se eu tenho uma função de duas variáveis, que nem aqui, ó, tem uma função de duas variáveis. Na hora que eu peço para vocês derivarem essa função, vocês vão ter que derivar em relação a x, e vocês terão que derivar em relação a y. Se eu deixo só derivadas parciais, significa que eu quero a derivada parcial de primeira ordem, ou seja, derivar em x, derivar em y. Só que antes, não sei se vocês lembram, lógico que lembram disso, a minha função, quando tinha uma variável só, eu pedia a derivada, vocês faziam assim, y'. Ou vocês faziam assim, dy dx. Lembram? Essa notação é a notação de Leibniz. E esse y' também é uma notação de derivada. Na verdade, qualquer um deles serviria para representar a derivada. Só que agora, a gente está trabalhando com uma função de duas variáveis, tá? Na hora que eu for derivar a função, eu posso simplesmente colocar o f de xzinho. Não tem parênteses, não, tá? Tem gente que faz assim, não é isso. É f de xzinho. Que é a mesma coisa que a derivada de z em relação a x, ou derivada de z em relação, a derivada de f em relação a x. Ah, tem hora que eu vou escrever assim, tem hora que eu vou escrever assim, tem hora que eu vou escrever assim. Todas essas aqui é em relação a x. Tá. E depois? E depois eu vou derivar em relação a y. Del z, del y, del f, del y, ou f de yzinho. Pessoal, essa letra aqui, ó, é a letra del. Quando a função é de uma variável, eu coloco d. D mesmo, tá? D. Quando a função é de duas ou mais variáveis, eu coloco del. Tudo bem, gente? Ah, e se fosse de 3 variáveis, professora? Eu ia derivar em relação a x, ia derivar em relação a y, e ia derivar em relação a z. Tá? E precisa indicar qual é qual, porque senão como que a gente corrige? Se a gente não sabe qual que é em x, qual que é em y. Então, tem que saber, tem que nomear a derivada. E é bem simples, tá, pessoal? Extremamente simples. Só que a gente tem que saber derivar, ok? Tem que saber derivar. Qual derivada, professora? Todas. Então, a gente vai começar do mais fácil e depois a gente vai dificultando. Então, só presta atenção. Olha só. Derivadas parciais de primeira ordem.
Quando eu vou derivar, isso aqui é o principal, tá? Quando eu vou derivar em relação a x, o y vai ser, para mim, uma constante. E se eu derivar em y, o x que vai ser uma constante para mim. É só dar esse tratamento. Estou derivando em x, eu trato y ou a função de y como uma constante. Se eu derivar em relação a y, o x que vai ser minha constante, tá? Com bastante calma. Se eu estiver indo rápido, vocês me avisem. Aqui, pessoal. Exemplos. Eu quero encontrar as derivadas parciais. Se eu falar só derivadas parciais, eu já sei que são derivadas parciais de primeira ordem. Legal. Como que eu vou representar aqui, pessoal? Eu vou mandar esse slide para vocês hoje, Juan. Fala para mim quando eu puder tirar, tá? Olha só, pessoal, com bastante calma, tá? Bastante calma. Eu quero encontrar as derivadas parciais da função z igual a x ao quadrado mais 9y. Quando eu derivo z em relação a x, o y para mim é uma constante, tá? Legal. Pessoal, deriva x ao quadrado aí para mim. Fala para mim qual a derivada de x quadrado. 2x, ótimo. Isso tudo aqui é uma constante. Qual é a derivada da constante? Zero. Zero. A derivada da constante é zero. Não precisa escrever esse mais zero, tá, gente? Eu coloquei só para exagerar. Você está derivando em x, o y é uma constante. Qual a derivada da constante? Zero. Aqui, ó. Derivando z em relação a y. Quando você deriva em relação a y, quem é constante agora? O x. Deriva esse pedaço aqui para mim, ó. Estou derivando em y. Qual a derivada de x ao quadrado? Isso, zero. Muito bem. E qual a derivada de 9y? 9. Muito bem. É lógico que poderia colocar só 2x e só 9. Teve umas pessoas que perguntaram aqui, eu li a pergunta, mas não lembro quem foi, tá? Então, olha só, pessoal. Pensa lá no passado. Você tinha 2 mais x à terceira, certo? Você queria derivar, ok? Volta no passado, lá no semestre passado. Você tinha 2 mais x ao cubo e você queria derivar. A derivada de 2 dá zero. E a derivada de x ao cubo dá 3x ao quadrado, certo? E se eu tivesse assim, ó? É diferente, né? Isso disso. Aqui tá multiplicando. Você quer derivar. Você mantém a constante multiplicando e deriva a variável. Certo? O que eu tenho que guardar aqui, gente, nesse caso? Eu estou derivando em x. Esse cara aqui, o 9 é uma constante e o y é uma constante. A constante está sozinha, a derivada é zero. Do mesmo jeito aqui, eu estou derivando em y. Quem é a constante agora? Esse cara. Qual a derivada da constante? Zero. Qual a derivada de 9y? 9. Olha a diferença aqui, pessoal. Ó, estou derivando em relação a x, certo? Derivando isso aqui em relação a x, mantém. Qual a derivada de 4x? Qual a derivada de 4x? 4, muito bom. Ó,
Estou derivando em relação a y. Quem é constante? Professora, eu estou derivando em relação a y, a constante é esse carinha aqui, o 4x. Mantém. Qual a derivada de y? 1. X. Certo, gente? No começo, dá uma atrapalhadinha mesmo, a gente se confunde, tá? É normal. Bastante normal, tá? O que eu quero que vocês se atentem é disso que a gente aprendeu no semestre passado, tá? Posso sim, Pedro. Ó, se atente aqui, tá, Pedro? Quando eu estou somando e eu quero derivar, a derivada da constante dá zero. Quando eu estou multiplicando e eu quero derivar, o que eu faço com a constante? Mantenho ela multiplicando, certo? Aqui, então, derivando em relação a x. Quem é a constante? Na verdade, é o 4y, mas eu só mantive o y. Porque aí eu vou derivar isso aqui, ó. Qual a derivada de 4x? 4. Aí eu vou derivar em relação a y. Quem é a constante? 4x. Qual a derivada de y? Não esquece que a derivada de x é 1. Então, a derivada de y também é 1. Por que ficou zero aqui? Porque estava somando. Somando. Quando está somando, você deriva zero. Quando está multiplicando, você mantém. Tá? Posso tirar dessa página? Pode? Ó, Sueli. Ó, aqui. Você está derivando em x. Quando você deriva em x, o y é uma constante. Lembra lá na tabelinha? Qual a derivada da constante? Zero. Então, aqui, ó, você está derivando em relação a x. 2x. Derivando isso aqui em x, não é uma constante? Qual a derivada? Zero. Aqui, você está derivando em y. Quem é a constante? O x. Derivada da constante, zero. Derivada de 9y, 9. Não precisava escrever 2x mais zero, bastava escrever 2x. Não precisava escrever 0 mais 9, bastava escrever 9. Mas assim, por que eu pus esses dois exemplos? Porque aqui eu tenho uma soma e aqui está multiplicando. Quando está multiplicando, você quer derivar? Você mantém a constante multiplicando e deriva o 4x, que deu 4. Aqui, quando você está derivando em y, quem é a constante? O x. Então, você mantém o x, né? Na verdade, eu mantive o 4x e derivei o y, que dava quanto? 1. Também, se fosse subtração, era a mesma coisa, o Maurício. Depende, ô Bruno. Depende. Gente, a semana passada, Gustavo, a semana passada eu mandei todos os slides para o William Bertaglia. Mandei todos. Desde a primeira aula, tá? Acabou, a derivada fica isso, derivadas parciais. E você derivar em x, derivar em y. Não é para somar nada, é para deixar assim. Ó, não olha para D, tá? Faz a F, tenta fazer a F.
Não entendi, Renan. Renan, não entendi. Eu falei, faz a F? Desculpa, faz a C. Falei para não fazer a D. Nossa, viajei. Não, é outro Renan. Viajei mesmo. Olha aqui, Sueli. Certo, Isabela? É para fazer a C, gente. Isso aqui espera um pouco. Não, Douglas. Não, Wesley. Não, o Douglas tá certo. Mas qual que é essa, Douglas? Você tem que me dizer quem que ela é. Pessoal, espera um pouco. Espera um pouquinho. Ó, tô derivando em relação a x. Quando eu derivo em relação a x, o y é uma constante, tá? Derivando isso aqui, eu tô derivando em x. Derivada normal, professora, 3x ao quadrado. Mas, se eu estou derivando x, o y é constante. No caso aqui, ele está multiplicando. O que eu tenho que fazer? Manter ele multiplicando. Qual a derivada de 8x? 8. E agora, isso aqui está sozinho. Quando eu falo está sozinho, quer dizer que eu estou falando que está sem o x, tá? Qual a derivada da constante aqui? Qual a derivada dessa constante, gente? Qual a derivada da constante? Zero. Por isso que deu 3x ao quadrado mais 8y. Agora, se eu vou derivar em relação a y, se eu derivo em relação a y, quem que é a constante? O x. Então, ó, constante, tá sozinha, derivada dá zero. Aqui, mantive o 8x, que é a constante, está multiplicando. E a derivada do y? 1 vezes 8x, 8x. Qual a derivada de 2y, gente? 2. Tenta essa, pessoal. Ah, essa aqui não, essa aqui eu errei. Ninguém viu, tá? Que eu fiz. Peraí, que tá escorregando tudo aqui. Espera um pouco, gente, deu uma travada aqui no meu mouse. Espera. Nós não estamos mais no primeiro semestre para eu fazer isso. Pronto, pessoal, pode fazer essa. Vocês estão enxergando a tela, né, pessoal? Pessoal, estão enxergando a tela? Tá. Derivando em relação a y? Peraí, Eduardo. Fazendo em relação a y, ó, quando eu derivo em y, o x é constante. Então, derivou isso daqui, dá zero. Aqui, estou derivando em y. A constante está multiplicando. Mantive 8x. A derivada do y é 1 vezes 8x dá 8x. E a
2. Aqui, ó, pessoal. Derivando em relação a x, quem é a constante? Fala para mim a função toda que é constante quando eu estou derivando em x. Ó, gente, quando eu derivo em x, quem é a constante? Isso daqui, eu copio. Qual a derivada de x à sétima? 6 à sexta. Derivando em relação a y. Quando eu estou derivando em relação a y, quem é a constante agora? X à sétima. Qual a derivada de cosseno de y? Qual a derivada de cosseno de y? Menos seno de y. Calma, gente, a gente vai ter que treinar bastante, tá? Tem que treinar, não tem jeito. Oxe, que seno? Nessa não, o Douglas. Ah, mas não é agora. Usaria a regra do produto se fosse uma função de x multiplicando outra função de x, tá? Mas não, eu estou multiplicando uma função de x com uma função de y, então não é regra do produto. Por que ficou, Renan Duarte? Por que ficou x à sétima? Quando eu estou derivando em y, o x é constante. Só que o x aqui, no caso, ele está multiplicando. Quando ele está multiplicando, eu mantenho ele multiplicando e derivo a função de y. Então, ó, de novo, gente. 4 mais e... Não. 4 mais... Acho que é o próximo. Faz essas aqui para mim, gente. Você copia o y se ele estiver multiplicando, tá, Daniel? Se ele estiver multiplicando. Agora, se ele estiver solto sozinho, você zera. Posso tirar dessa página? Nós vamos explicar de novo, nós vamos explicar mais, calma. Ó, explicar essa de novo, tá? Essa aqui não dá para eu apagar. Dá para eu apagar se eu fizer isso. Olha aqui, Natália. Olha aqui, gente. Tô derivando isso em relação a x. Derivando em x, o y para mim vai ser uma constante. Tá. Derivar x ao cubo aqui, derivada normal, mais. Ó, eu tenho 8xy. Eu quero derivar em relação a x. E o y, o que é? Uma constante. Tá multiplicando? Tá. Eu mantenho. Qual a derivada de 8x? 8. E qual a derivada de 2y? Gente, o 2 é um número. O y também é um número, que está fazendo um papel de constante. Quando eu derivo em x, o y é constante. Ele está sozinho, Daniel. Na hora que eu derivo isso aqui, dá quanto? 0. É diferente desse que estava multiplicando. Quando está multiplicando, eu mantenho. Quando está sozinho, eu derivo, dá 0. Agora eu vou derivar em y. Quando eu derivo em y, quem é a constante? O x. O x aqui está sozinho. Qual a derivada da constante mesmo? 0. Tá, beleza. Então, zerou. Agora aqui, eu estou derivando em y. Quem é a constante? 8x.
Qual a derivada de y? 1. Qual a derivada de 2y? 2. Ok? Agora aqui, Natália, aliás. Ó, quando você está derivando em x, quem é a constante? O y. Tá multiplicando? Tá. Mantém. Derivada de x à sétima é 7x à sexta. Agora em y. Quando você está derivando em y, quem é a constante? X à sétima. Qual a derivada de cosseno de y? Menos seno de y. Porque estava multiplicando, Natália. O x à sétima está multiplicando e o x ao cubo aqui estava sozinho. Essa a diferença. Aqui ele está multiplicando e aqui ele está sozinho. Derivou sozinho, dá zero. Derivou multiplicando, copia. Sem estresse, gente. Eu tenho um monte de exercício para fazer para a gente treinar. Tenta fazer esse aqui, ó. Só porque, ó, vocês viram que um está multiplicando e o outro está somando. Certo, Lucas Expedito? Como assim, Maurício? Sim, Isabela? Certo, Douglas? Não tem regra do produto não, Maurício. Peraí. Douglas, tira esse parênteses daí, tá? Ivan, você tá adiantando um pouco as coisas, mas se fosse assim, ó. YX vezes cosseno de x mais y. Tá? Você está adiantando um pouco as coisas, mas aqui eu tenho uma função de x multiplicando outra função de x. Aí eu usaria a regra do produto. Para y também, tem uma função de y multiplicando outra função de y. Aí seria a regra do produto também. Mas não vai ser hoje a regra do produto, tá? Lucas Expedito, você está fazendo a F, né? Certo. Beleza. Beleza, Douglas.
Tirei a tela um pouquinho, tá, gente? Não se assustem. Só porque eu queria pegar o Teams aqui, aí tive... Notação, Douglas. Só pela notação. Ó, Douglas, quando você está derivando, você coloca assim, f de xzinho. Agora, isso aqui não é notação para derivada, é uma notação de função, né? Olha aqui, pessoal, bem devagar. Eu, particularmente, acho horrível escrever Zzinho X. Fica muito feio. Então, eu uso del Z, del X, mesmo porque a gente tem que se acostumar. Olha aqui, gente. Estou derivando em X. O Y é uma constante. Está multiplicando? Mantém. Derivada do seno, cosseno. Vê se eu acertei. Ok? Agora, eu vou derivar em relação a y. Quem é a constante, professora? Seno de x. E qual a derivada de y, professora? 1. Esse 1 tem que colocar? Não. Não. Toda vez que você estiver derivando. O Renan Duarte, poderia ser assim, ó, zx, não z de x. Poderia ser zxzinho, que é feio pra caramba, mas pode. Então, Bruno, aqui é a função. Aqui eu estou dizendo que eu derivei a função em x e derivei a função em y. Por isso que eu estou colocando esse símbolo. Que está mostrando a derivada. Aqui, ó. Estou derivando. Poderia colocar del f dx? Poderia. Mas não. Eu vou colocar f de xzinho só. Olha aqui, pessoal. Estou derivando em x. O y, para mim, é uma constante. Ela está sozinha. Qual a derivada da constante? Zero. Qual a derivada do seno? Cosseno. Muito bom. Deriva em y. Quem é a constante? O x. Derivando isso daqui, ó, em y, quanto dá? Só isso aqui, derivando em y. Dá quanto? Zero. E a derivada do y? 1. Certo? Logo, logo a gente está craque já nisso. Tem que ter calma, sem desespero. Posso tirar daqui? Faz essa, pessoal. Pera, Eduardo, vou voltar. Na E, quando eu derivei em y, eu considerei o y, a derivada do y, tá aqui, ó. Só que eu mantive a constante, porque estava multiplicando, tá? Eduardo. Matemática é tão legal, né, gente? É, eu também, Isabela.
William, explica o y da f. Tá. Ó, derivando em relação a y, tá? Quando eu estou derivando em relação a y, eu derivo aqui da 1, certo? E a derivada do seno de x? Isso aqui não é uma constante? Não está sozinha? A derivada dá quanto? 0. Tá? É não esquecer, derivada da constante é 0, a derivada de x é 1. E assim vai, não pode esquecer a tabela, né? Sueli, posso mudar? Então, Wesley, nem lembro mais qual que era. Ok. Só tem um errinho na segunda, não é 6x ao cubo, não? Mas pelo jeito você digitou errado só. Não é vezes aí, Ivan? Você colocou um sinalzinho de mais, mas é vezes, né? Tá. Tá certo. Certo, Lucas? Tira esse parênteses, Lucas. Tá certo. Ó, pessoal. Calminha. Legal, Douglas. Olha aqui. Só não entendi uma coisa aqui, Douglas. Ó, gente. Derivando em relação. Opa! Derivando em relação a x. Derivada de 2x é 2. Mais. Estou derivando em relação a x. O y está aqui multiplicando. Vou manter ele. Derivando isso aqui em x, dá 3 vezes 6, 18, x ao quadrado. Certo isso? Beleza. Derivando em relação a y. Olha aqui, Sueli. Estou derivando em y, tá? Isso aqui é uma constante. Porque eu estou derivando em y, isso é uma constante. Então, a derivada deu quanto? 0. Tá. Estou derivando em y, professora. X é uma constante. Está multiplicando? Eu mantenho. Mantive a constante multiplicando. Vezes a derivada disso aqui, que dá 5y à quarta. Que tem um monte de gente que está fazendo direto, que dá 30x à terceira, y à quarta. Ok? Quem está fazendo separadinho aqui, depois faz a multiplicação, né? Para não ficar feio. Ah, lógico, né, Juan? Já viu deixar um número assim? Né, Juan? Deixar um número assim? Nunca vi deixar um número assim, ficou horrível. E daqui a pouco, tá? Eu dou tempo de uma aula. No tempo de uma aula. A gente vai fazer direto já.
Calma, Renan Duarte. Posso tirar daqui? Tirando, tá, pessoal? Vamos fazendo aos poucos com calma, por favor. Sem desespero. Lembrando, tá derivando em x, o y é constante. Tá derivando em y, o x é constante. Voltei, Davi. Vou procurar no intervalo a questão 21, aí eu te falo, tá, Rodrigo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Legal. Tarefa 1. Ah, eu vou pegar, já sei onde que eu vejo, Rodrigo. Eu olho quem já entregou. Deixa eu ver. Ô, pessoal, tô olhando aqui que só 29 alunos entregaram a tarefa, hein? Peraí, Eduardo Alves, já vejo. Você já entregou, Rodrigo? Rodrigo, você já entregou? Peraí, João, já olho, calma, calma. Tá, então depois eu falo para você, tá? Eu já pus ele aqui na tela. Vê se é isso aqui, ó. Copiando meio feio, tá? Não sei se eu tô enxergando direito. Confere aí. Vê se é isso, Eduardo. Não, Rodrigo. Tá, então deixa no cantinho, daqui a pouco eu faço. O João pediu para eu olhar se ele entregou. O seu último nome é Silva, João? Não, João, não chegou, só está visualizado, que você viu só, não chegou. Dependendo da hora que você colocou, né? Leonardo tá entregue. Juan Barros do quê? Souza? Juan também tá entregue. Davi do quê, Davi? Davi do quê? Davi Gonçalves? E tem mais algum nome aí? Ah, enganando a professora. Chegou, Davi.
Maurício Tachi do quê? Assunção chegou? Maria Eduarda chegou? Peraí, pessoal, depois eu continuo a olhar, sabe por quê? Porque eu preciso dar uma atualizada aqui, agora eu não consigo mais olhar, calma. Vamos derivar aqui, daqui a pouco eu olho. Depois de que eu voltar do intervalo, eu vou, olho. Tá, eu vejo, João, calma um pouquinho. Aqui, ó. Derivando z em relação a x, quanto deu? 4. E aqui, 0. Derivando z em relação a y. Constante, sozinha, 0. Derivando isso daqui dá menos 6y ao quadrado. Acertei. Certo? Aqui, derivando em x. Qual a diferença desse? A diferença é que nesse o y está multiplicando. Então, você mantém o y. E deriva isso aqui. 3 vezes 6, 18x ao quadrado. Derivando em y, mantém a constante, que está multiplicando. E a derivada do y à quarta? 4y ao cubo. Lógico, né, Juan, que a gente vai multiplicar. Dá para fazer direto. Ô, Eduardo, não lembro se é o Eduardo ou se é o Rodrigo. Quando a gente voltar, eu faço essa, tá? Ah, gente, daqui a pouco a gente vai fazer direto também isso, viu, Juan? Tá? Daniel Novaes, tem uma tarefa que é para amanhã, que é a tarefa 1, e a tarefa 3 é para o dia 27. Sandro Soares, só tem um ponto de interrogação, não sei o que você está perguntando. É que quando vocês falam junto, pessoal, todo mundo fala junto, ele passa muito rápido o bate-papo, eu não consigo ler. Então vai ter pergunta que eu vou perder. Aqui? Não, né, ó. Você manteve isso daqui, Juan. Derivou y à quarta, a derivada de y à quarta é 4y à terceira. Aí você tem que multiplicar. 4 vezes 6, 24. Pode, Sandro, pode. Mas essa pergunta eu já tinha respondido. Falei que podia. Tem um monte de exercício para a gente fazer hoje. Quando eu voltar, eu só vou fazer essa daqui, que é da tarefa, tá? Ah, tá. Então, daqui a pouco eu atualizo e vejo, tá? Quando eu voltar, eu atualizo. Até daqui a pouco, pessoal.